participar dessa série de reflexões sobre o tema para uma igreja constitutivamente sinodal. E agradeço aos organizadores por me convidarem para apresentar a experiência de TZ. Entre os oradores, tive o prazer de me encontrar novamente com alguns dos organizadores ou participantes da recente Assembleia Sinodal realizada em outubro passado em Roma. Esta Assembleia foi aberta com um belo evento ecumênico que chamamos de Together, Juntos. A convite do Papa Francisco, participaram cerca de 20 líderes de diferentes igrejas, como o patriarca ecumênico Bartolomeu, o arcebispo anglicano Justin Welby e a secretaria-geral da Federação Luterana Mundial, a reverenda Annie Bucat. Este encontro do povo de Deus, com o objetivo de acompanhar em oração o início da Assembleia Sinodal da Igreja Católica, nos permitiu viver um forte momento de unidade em Roma e em mais de 200 lugares do mundo. Com os quase 60 movimentos e comunidades parceiras, ainda estamos cheios de gratidão nesta aventura. Vivemos uma experiência de união na diversidade. Unidos na diversidade, esse foi o tema que me pediram para falar sobre a experiência TZ. Nossa comunidade nasceu na década de 1940, quando o filho de um pastor reformado da Suíça veio para TZ no meio da Segunda Guerra Mundial para iniciar uma vida comunitária, o que era incomum no contexto das igrejas da Reforma. Hoje, os irmãos vêm de quase 30 países e de diversas igrejas, católicos, reformados, luteranos, anglicanos, incluindo o irmão Matthew, que acaba de assumir o cargo da prior que ocupei por 18 anos. Nos últimos anos, alguns jovens irmãos de origem evangélica também se juntaram à comunidade, assim como um jovem católico de rito maronita. 3 vezes ao dia, quando os sinos tocam, todas as nossas atividades param e a oração nos une. São estas 3 orações comuns e diárias que nos permitem permanecer unidos, irmãos e irmãs. Claro, mas também com todos aqueles que acolhemos. De fato, em nosso pequeno povoado na Borgonha, sempre recebemos muitos jovens de vários continentes durante uma semana ao longo do ano. A diversidade entre eles é enorme. Eles vêm de muitos países e de diferentes origens sociais. Permanecem em igrejas diferentes, têm escolhas diferentes e crenças diferentes. Muitos deles são crentes, mas vários deles se autodenominariam mais buscadores. E, no entanto, nesta oração comum que nos une na Igreja da Reconciliação, descobrimos que não há diferença intransponível entre nós. Todos nós podemos cantar juntos, ouvir a palavra de Deus, esperar em silêncio e interceder por aqueles que estão lutando. Todos somos bem-vindos à casa de Deus. Seja quem for, onde quer que estejamos. É verdade que a maioria desses jovens que acolhemos não demonstra grande interesse pelo movimento ecumênico como tal, ou no sentido preciso e técnico da palavra. Mas podemos ver o quanto eles querem estar juntos, independentemente de sua origem nacional, língua
ou fé. Alguns deles se comprometem juntos a servir os mais pobres, os sem-teto, os refugiados, os migrantes, cada vez mais para o cuidado da criação. Eles podem não se referir imediatamente à igreja, mas experimentam a realidade da igreja e, quando podem descobrir através de fatos concretos que a igreja é um lugar de amizade, comunhão no Cristo aprofundado. E na oração comum em particular, primeiro nos permitimos ser acolhidos por Cristo. Ele nos escuta os nossos pedidos, podemos dizer-lhe qualquer coisa. Não serão estes momentos de oração também um novo ponto de partida para caminhar para uma diversidade reconciliada? Na oração há uma dimensão muito pessoal que nos abre para a transcendência, mas há também uma dimensão comunitária. E nesta descoberta da dimensão comunitária da oração, pode crescer o desejo de fazer juntos tudo o que pode ser feito e de não fazer nada sem levar em conta os outros. Desta forma, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, já expressou isso quando escreveu: embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. Cada um de nós é, à sua maneira, membros uns dos outros. É quando descobrimos que somos membros do mesmo corpo que podemos aceitar que precisamos um dos outros. A luz de Cristo, que nos foi confiada, só podemos transmitir juntos, porque quanto mais profunda a pertença de cada pessoa a Cristo, mais olhamos para os outros. Elas são vistas como irmãos e irmãs. Vamos ainda mais longe, reconhecer-nos batizados a outros como irmãos e irmãs é sinal de uma autêntica pertença a Cristo, que Ele mesmo escolheu tornar-se nosso irmão. Um dos documentos do grupo Dombes, um grupo teológico católico e protestante da língua francesa, forneceu uma base sólida para essa visão, pedindo que a identidade batismal fosse priorizada em detrimento da identidade confessional. Para definir a identidade cristã, em todas as nossas igrejas, hoje, existe uma identidade confessional que geralmente é colocada em primeiro lugar. Na maioria das vezes, nos definimos primeiro como católicos, protestantes ou ortodoxos. Os teólogos dos Dombes que mostram que, na realidade, é a identidade batismal que deve prevalecer. Todos os cristãos devem primeiro definir-se como batizados. Para isso, o documento pede que as igrejas entrem em um dinamismo de conversão. Neste sentido, é uma sorte que no recente sínodo, a própria dignidade batismal de todos os cristãos, como base de nossa comunhão, tenha sido o ponto alto de toda a Assembleia. É claro que a harmonia foi rica e às vezes até dissonante, mas a alegria que foi sentida durante essa Assembleia foi um sinal de que estamos no caminho certo. Nisto, o Sínodo mostrou seu profundo compromisso com a participação ativa de alguns representantes de outras igrejas. Sublinhou. Indo mais longe nesse processo ecumênico, pergunto-me, não deveriam as nossas igrejas separadas ousar colocar-se sobre o mesmo teto ou sobre a mesma tenda, sem mais demoras, mesmo antes de ter chamado acordo sobre todas as questões teológicas?
Isso pode ser feito através de uma atitude de aceitação recíproca, de hospitalidade recíproca, de atenção às coisas importantes que os nossos irmãos e irmãs cristãos experimentam nas suas respectivas comunidades. Para tornar realidade a hospitalidade recíproca, encontremos mais vezes na presença de Deus, na escuta da sua palavra, no silêncio e no louvor, reunindo-nos em vigílias de oração. Ela já antecipa a unidade e certamente nos permitirá avançar no diálogo teológico. Gostaria também de dizer algumas palavras sobre os desafios que enfrentamos no nosso caminho para a unidade. Um primeiro desafio é interno à nossa comunidade. Expandir cada vez mais a parábola de comunidade que estamos tentando viver como comunidade nos levou a integrar na mesma vida comum uma diversidade cada vez maior. A diversidade de nossas origens confessionais, primeiro protestantes, depois católicas, e também, como disse, a diversidade de nossas culturas de origem, já que agora viemos de todos os continentes. Outro desafio, consequência do primeiro, é externo à nossa comunidade. É sobre a nossa situação na igreja. Viver uma parábola de comunhão levou-nos a estabelecer laços de amizade e confiança com as várias igrejas, mesmo com aquelas que não estão necessariamente em comunhão umas com as outras. O fato de que estas ligações não serem legais dá-nos muita liberdade. Por exemplo, nossa comunidade pode estar em comunhão muito clara com o Papa em seu serviço à unidade. Mas isso não nos impede de estar em comunhão com igrejas onde o ministério do Papa ainda pode ser visto por algumas como um obstáculo à unidade. Não temos a pretensão de ter encontrado a solução. Nossas maneiras de fazer as coisas são imperfeitas. Sabemos que nossa situação é temporária, aguardando a plena realização da unidade. Estamos tentando entrar em uma dinâmica de reconciliação. Gostaríamos que ele liderasse cristãos separados, que aprendesse a pertencer uns aos outros, a purificar as tradições uns dos outros, a avançar em um ecumenismo que não se limita a manter os cristãos em caminhos paralelos. Para concluir, eu diria que viver a unidade na diversidade entre os cristãos não é um fim em si mesmo. No momento em que o nosso mundo é frequentemente abalado pela violência e em que a guerra continua a afligir tantos países do mundo e as polarizações nas nossas sociedades se aprofundam, é urgente fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para expressar através da nossa vida que o Evangelho é um fervoroso de unidade na família humana. Isso nos leva até mesmo ao diálogo com crentes de todas as religiões, que não querem violência, mas que querem contribuir para a paz e a fraternidade entre todos os seres humanos.